Tudo de bom a todos e a todas. Pessoal, vamos tratar agora de um trabalho sobre agricultura familiar em uma propriedade rural, certo? Então o tema seria os três pilares da agricultura familiar: meio ambiente, social e econômico. Né? O cuidado que a agricultura familiar tem com o meio ambiente, né, com os recursos naturais, água, solo. O social, né, onde não há exploração do trabalho, a produção de alimentos para a nutrição humana. E o econômico é o que aquela propriedade vai lucrar com o trabalho, né? A economia, né? Vai mover a economia da região. E temos a introdução, né, onde vai ser colocado brevemente um pouco, né, dos pontos que vai ser abordado no decorrer do trabalho, né? O que vai ser falado, o que esse trabalho vai se tratar, né? Que no caso seria sobre a agricultura familiar e a economia, o meio ambiente e o social, né? Então no segundo ponto seria aqui, depois da introdução, seria a agricultura familiar em uma propriedade rural, né? Então, primeiramente se colocaria o conceito, né, do que seria uma agricultura familiar, que seria aquela agricultura que não há exploração do trabalho, onde a família que tem uma propriedade rural produz o alimento naquele território, sem explorar, né? E geralmente essa produção de origem orgânica. Em cima disso se fala-se um pouco sobre a tal propriedade, né? O enquadramento dessa propriedade rural em cima do conceito do que seria a agricultura familiar, né? Se ela se enquadra com o conceito de agricultura familiar. E o terceiro ponto, né? A produção agrícola em uma propriedade rural, né? Então, o que aquela propriedade produz, né? Então, por exemplo, no primeiro ponto eu trataria sobre as frutas, os legumes que aquela propriedade rural produz, se essas plantas são nativas da região ou se veio de outros países e foi plantado ali. Pode-se falar também sobre os nutrientes que ela traz, os benefícios que ela traz para a saúde humana e por aí vai, né? Isso de forma técnica, né? E seguindo o trabalho, né, no ponto 3.1, né, podemos falar sobre a produção agrícola e o cuidado com o meio ambiente, né? A produção agrícola e cuidado com o meio ambiente. Então, em cima disso, podemos falar sobre o cuidado com o solo, né? Como aquela própria, cientificamente falando, como um agricultor, uma propriedade rural, né? A produção agrícola deveria ter cientificamente cuidado com o solo, né? Como deve tratar o solo, qual seria o manejo daquele solo para que não venha se desgastar com o tempo, né? Aí podemos falar, por exemplo, da rotação de cultura, de técnicas para evitar a erosão, né? De que aquele solo permaneça sempre nutrido, né? Vivo, sadio, né? E no segundo ponto vai fazer com relação à propriedade rural, né? Se ela se enquadra, se ela segue aquelas técnicas científicas de manejo do solo, né? Tipo a rotação de cultura e por aí vai, né? Se o solo tem um repouso durante um período, né, para que ele possa se manter nutrido e por aí vai. Seguindo, né, o ponto 3.1, né, que seria o cuidado com o meio ambiente,
seguiria aqui o cuidado com a água, né? O cuidado com a água. Então, um dos cuidados com a água que eu coloquei, um dos pontos que poderia ser cuidado com a água seria o modelo de irrigação, né? As técnicas de irrigação para que não venha a haver desperdício de água, né? Que a água seria um bem muito importante para a produção de alimento, né? Então tem que ser preservado. Então eu coloquei aqui, cientificamente podemos falar sobre a irrigação por gotejamento, né? Onde não há desperdício de água. Podemos falar também o período do dia adequado para que não venha, para que a água venha se manter no solo por muito tempo, sem ter a evaporação, né? Em alguns períodos do dia, tipo meio-dia, né? Meio-dia, onde o sol está bem quente, aquela água vai evaporar com facilidade, né? E por aí vai. Então, falar sobre na propriedade rural, se ela tem esse modelo de irrigação sustentável, né? Onde não há o desperdício de água. Podemos colocar aqui uma foto, igual o outro, podemos colocar uma foto do solo, e no caso aqui podemos colocar uma foto do sistema de irrigação por gotejamento. Né? No segundo ponto, no ponto 3.2, né? A propriedade agrícola e o cuidado com o social. Aqui já vai com relação às pessoas, né? Então, temos aqui podemos falar aqui sobre escrever sobre a forma de trabalho, né? Então podemos falar aqui de forma científica aqui, que se adequa à agricultura familiar, que seria a forma de trabalho sem exploração do trabalhador, né? No caso, numa propriedade da agricultura familiar, não havia exploração do trabalho. Quem produz, quem trabalha na propriedade é a própria família, né? Que lucra tudo. E o outro ponto seria sobre a importância, né, dos nutrientes do que é produzido lá, das frutas, do alimento que vai servir para a nutrição humana, que geralmente na agricultura familiar é uma produção orgânica, né, que dá benefício para a saúde das pessoas, certo? E no ponto 3.3, né, a produção agrícola e a economia, né, que o trabalhador produz para ter a renda daquilo ali. Então podemos falar aqui de forma científica, né? Escrever a importância da agricultura familiar para a economia, né? Porque geralmente a maioria da alimentação do brasileiro vem da agricultura familiar, né? E no segundo ponto, nesse mesmo ponto aqui, vamos falar a economia dessa propriedade rural, né? A importância dessa propriedade rural para a nutrição das pessoas da cidade. Seguindo ainda, o quanto a propriedade gasta, né? O quanto a propriedade gastou com insumo, com água, em geral, com tudo para produzir o alimento, e o quanto ela ganha com a venda dos produtos produzidos. E o ponto 4, né, considerações finais, podemos escrever a importância desse trabalho para o estudante, né, que fez esse trabalho para a sua vida profissional. E o segundo ponto aqui colocado, escrever o que foi aprendido em cada ponto que foi tratado no trabalho. Pessoal, muitíssimo obrigado.